comadres, hoje é terça-feira e portanto mais dias de futuro distópico. E hoje o vídeo é sobre a dona da série, a Mônica. Sou a Mônica, não tem moça, não mandona. Eu botei um casaco da Mônica e uma camiseta da Mônica pra nem dar pra ver no vídeo que era dela, mas tudo bem. Se você viu os outros vídeos dessa série, você deve ter percebido que eles seguiram a fórmula de mostrar primeiro o que aconteceu no futuro distópico do Chavecão e depois mostrar o que aconteceu com eles na realidade, que foi consertada uma vez que eles foram salvos. Mas pra falar da Mônica, o vídeo vai ter que ser um pouquinho diferente. Tanto pelo jeito de fazer esse vídeo, quanto pelo simples fato de que é a Mônica e ela merece. Sério? Estão falando bem de mim? Ai, que tudo! Como eu falei, o vídeo vai ser diferente, mas vamos partir do mesmo princípio. O futuro em que tudo dá errado por causa de vocês sabem quem. Eu não acredito! Só pode ser o Cebolinha de novo. Nesse futuro, cada membro da turma receberia uma transformação com base nos seus atributos mais marcantes. E isso também aconteceria com a Mônica, com exceção de que, paradoxalmente, ela seria a única a não mudar. Os principais traços da Mônica, além de ser cabeça quente, são a teimosia e o fato de que ela tem um carinho imensurável pelos amigos. Muita gente no fandom comenta que quando criança a Mônica era super forte e a única com poderes, e portanto é extremamente irônico que nesse futuro ela seria a mais fraca e insignificante entre eles. Mas quase não se fala sobre o fato de que ela foi a única que se manteve a mesma, enquanto os outros foram corrompidos pelos poderes da serpente ou pelas próprias ambições. E isso diz muito sobre o caráter da personagem e o que ela representa. Sim, a Mônica seria mais fraca que os antigos amigos, mas mesmo assim ela não hesitaria em se colocar na frente do perigo e de dar a própria vida pra comprar um segundo que fosse sequer de vida e esperança pros outros. Mônica maravilha! Protegidos pela Mônica, os habitantes do bairro do Limoeiro fugiriam da civilização moderna, se retirando para um lugar onde o domínio do Cebola não chegaria tão facilmente. Eventualmente todos se esforçariam e treinariam para se proteger em grupo, mas o Chavecão constata que até isso acontecer, a Mônica enfrentaria e repeliria todas as invasões do Cebola sozinha, isso sendo apenas uma adolescente. Numa das piores horas da humanidade, a Mônica mostraria o verdadeiro significado de ser uma líder, não simplesmente dizendo aos outros o que fazer como o Cebola fazia, mas estando ao lado de todos eles para conduzi-los para um futuro melhor, tanto na linha de frente travando confrontos físicos, quanto traçando estratégias. Cebola, seu bobo, o seu plano foi fracasso. Vai se ver comigo, foi muito golpe baixo. E é aí que entra o problema da Mônica na Super Saga e o motivo pelo qual o vídeo dela tá sendo diferente. Ela está sempre presente, sendo um farol de esperança e até mesmo um símbolo pros amigos, mas ela não passa disso, um símbolo. Apesar de estar em todas as edições, ela não se destaca. E até mesmo Torre Inversa acaba batendo nessa tecla, porque os heróis da saga falam que eles não são nada sem ela. E até o Capitão Feio comenta que derrotou ela primeiro por ser a maior ameaça. Mas a saga termina com a reviravolta de que o que ele fez não foi tirar a mais forte do caminho, e sim poupar os mais inteligentes. Basicamente, tanto no futuro distópico quanto na realidade atual, no que diz respeito à Super Saga, a Mônica serve mais como uma ferramenta de roteiro, tirando o problema daqui e dali no caminho, e conduzindo os verdadeiros personagens principais ao seu momento de destaque. E esse apagamento da Mônica vem rolando desde a saga focada nela, que foi justamente a primeira da Super Saga. Seria possível justificar isso com o fato de que ela já teve a vez dela com a Penha, que era o cavalo relacionado a ela. E que em Umbra ela não podia ter destaque porque ali era sobre o Cebola e o cavalo dele, e Torre Inversa era sobre o Cascão e o cavalo dele, então muito provavelmente a próxima série vai ser sobre a Magali e o cavalo dela. Mas e se, plot twist, a Mônica ainda não teve a dela? Eu quero ser estar em Hollywood. O que eu vou falar aqui é uma teoria com alguns acréscimos do Victor, mas que não é nem minha, nem dele, e sim dessa pessoa que vai estar aqui na descrição no link do Facebook. E é aqui que tem a principal diferença que eu falei que ia ter no vídeo sobre a Mônica. Porque pra falar de teoria, até pra falar da jornada da Mônica na Super Saga, não dá pra simplesmente partir da Umbra. Porque, como eu falei, essa saga justamente não foi sobre ela. Pra falar sobre o que ainda pode acontecer com a Mônica, eu tenho que falar sobre a Penha. E eu tenho que voltar lá atrás, no início da Super Saga, com Sombras do Passado. Sombras do Passado pode não ser a mais emocionante das edições, até porque não rola nada muito marcante, como a Jumenta matando a turma inteira ou o Cascão tendo casos de família lá com o tio dele, mas ela desempenha o seu papel de introdução da melhor maneira possível e eu vou explicar por quê. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí.
Individualmente, a saga já é ótima, trazendo de volta personagens da turminha como a Sofia e a própria Penha. Ao mesmo tempo que cria uma atmosfera de mistério com a Mônica tendo pesadelos com uma sombra, e sem deixar de lado o aspecto adolescente de Turma da Mônica Jovem, já que a Mônica tá com dor de cotovelo porque acha que o Cebola chifrou ela. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque apesar de eu já ter dado muitos spoilers, Sombras do Passado tem muitas reviravoltas, e sendo o início da série eu acho legal deixar em aberto pra quem ainda tiver interesse de começar do zero. Mas o importante é que essa saga ela termina de um jeito que, se não tivesse Super Saga, que se fosse só aquilo, estaria tudo bem. Teria uma ou outra coisa que faria os leitores se perguntarem: nossa, como aconteceu isso? Mas nada fora do padrão de Turma da Mônica Jovem. Seria um final redondinho, apesar de tudo. Só que não. Parte da genialidade do Emerson tá na forma como ele resgata elementos aparentemente inocentes, tanto da Turma da Mônica Jovem quanto da Turma da Mônica Clássica, e mostra que aquele fator aparentemente resolvido tinha um outro significado. E o melhor exemplo disso tá na Penha lá em Sombras do Passado, dizendo: eu sou o cavalo vermelho da guerra. Lendo da primeira vez, parecia que ela tava simplesmente se exibindo como de costume. E considerando que ela mesma revela em Torre Inversa que aquele não é o apelido que ela deu pra si mesma, e sim o apelido como os pais a tratavam, é bem seguro afirmar que na cabeça dela ela estava assim se exibindo. A maioria só foi entender o significado verdadeiro daquilo em Umbra quando a Jumenta se declarou o cavalo da morte. E a Dona Morte explicou que haveriam 4 cavalos. E mesmo assim, algumas pessoas só assimilaram que era Penha quando lá em Torre Inversa, o cavalo branco da decadência explica que os insetos ajudaram a curar a Penha para que ela pudesse ficar ao lado dele e restabelecer a ordem do mundo. Um adendo rápido antes de cortar pra teoria de fato. Eu não vou explicar o que a Penha tinha e ele curou, mas esse era o motivo pelo qual a turma estava no hospital em Torre Inversa. Mas afinal, qual é a teoria? Basicamente, ela especula que a verdadeira saga do cavalo da guerra ainda não aconteceu, e ela se sustenta principalmente em 2 fatores. 1. A Penha nem sabia o significado sobrenatural de ser um cavalo. Tanto que mesmo ela tendo acordado a pedido dos insetos, o Capitão Feio foi traído pela Penha, que se recusou a se aliar a ele acreditando que era só uma menina normal, e afirmou que iria voltar pra França, onde os pais dela moram, pra tirar algumas conclusões a limpo. Ela não chega a falar sobre o que ela vai falar especificamente, mas assim, é de se imaginar que ela vai querer saber de onde saiu esse apelido, porque não é muito normal os pais chamarem a filha de cavalo vermelho da guerra, né? 2. O modo como as outras sagas dos personagens refletem diretamente a personalidade deles. Como assim? Umbra gira em torno da ambição do Cebola que leva ele a colocar os amigos em risco, o que serve de paralelo para a Jumenta, que também era movida por egoísmo e malícia. Já a Torre Inversa coloca o Cascão tendo que lidar com os impulsos de ver todo mundo bem e se deparando com a realidade de que ele não pode salvar a todos. Mas a Mônica não passa por nenhum tipo de aprendizado como esse. Em mais de um momento de Sombras do Passado, ela é confrontada com defeitos de si, como a teimosia, a impulsividade e, assim como o Cascão, essa necessidade de se arriscar pelos outros. Mas ela não muda nada em relação a isso, com exceção talvez dos sentimentos dela pelo Cebola. Assim como faz com a trama da Super Saga, Sombras do Passado planta o desenvolvimento na Mônica, mas não dá uma conclusão pra ele. E isso torna muito plausível que aquela não seja a verdadeira saga da Mônica e que ela vai enfrentar mais desafios. E agora eu vou entrar nos elementos que o Vitor acha que reforçam a teoria. Hi, Lorena. Primeiro, como eu disse, a teoria cita que a Penha não sabia de fato que ela era um cavalo da guerra. E eu vou acrescentar aqui que, apesar de inconscientemente ter feito um pacto com a serpente um tempo antes, a Berenice só assumiu sua verdadeira face como cavalo da morte depois de realizar um ritual. O que isso quer dizer? É canônico na lore de Turma da Mônica Jovem que um pacto com a serpente não significa que a pessoa necessariamente vai automaticamente receber poderes incríveis. A Penha já tem desde pequena um poder único, que é um olhar capaz de convencer qualquer pessoa a fazer o que ela quiser, mas é extremamente possível que exista uma forma da Penha despertar os verdadeiros poderes do cavalo da guerra. Segundo, eu já mencionei aqui várias vezes que a Mônica e a força dela não foram verdadeiras ameaças para o cavalo da decadência. E eu acho, ou pelo menos espero, que essa constante diminuição da relevância da Mônica não seja à toa. Tem alguém por aí falando mal de mim? Eu não discordo quando os personagens falam que não se vence uma batalha contra a serpente na força. Mas, ainda levando em conta que a revista tem o nome dela, e que não tem cabimento ela continuar sendo deixada de lado até o fim da saga, a Mônica não pode ser reduzida meramente a um punhado de músculo. Seria muito bonito, e a cara do Emerson, e toda essa ideia de que a Mônica não é a mais forte, e nunca foi a salvadora do mundo, porque ela é a força e não a inteligência, fosse ele construindo palco pra que na hora decisiva a Mônica salve o mundo, não por ser fisicamente forte ou até inteligente,
mas pelo que ela representa. A serpente representa um mal absoluto do qual não se pode fugir. E a Mônica, em qualquer realidade, é aquela que vai encarar qualquer coisa por aqueles que ela ama e aquilo que ela acredita. A Mônica do futuro não enfrentou os exércitos do Cebola simplesmente porque ela era forte e achava que dava conta. Ela fez aquilo porque os amigos precisavam dela. Seria fácil ela se isolar sozinha e lutar só por si, mas essa não é a Mônica. Enquanto a serpente e seus asseclas querem usar os poderes para controlar o mundo, é a compaixão da Mônica que controla o que ela faz com a força dela. Agora é a minha vez de colocar a minha teoria em cima da do Vitor, porque afinal de contas o canal é meu e vocês sabem que eu gosto de teorizar. O canal é dela ainda, né? Ainda. Eu queria dizer que apesar da força física da Mônica não ter sido mostrada como um poder avassalador na Super Saga como um todo, em várias situações, mesmo no futuro apocalíptico, ela foi a única que não se corrompeu pela serpente. Tanto diretamente como no caso do Cascão, quanto indiretamente como a Magali e o Cebola. Então e se na verdade a força da Mônica não foi só uma questão de força física, mas sim uma força emocional e espiritual também? E se for justamente essa força que torna a alma dela incorruptível pela serpente e que venha a ser o grande trunfo dela numa futura saga em que ela seja protagonista? E foco no que eu disse, a alma dela, tá? Porque o corpo dela já foi corrompido pelo cavalo da decadência lá em Torre Inversa. Como eu disse no vídeo anterior, tudo que a serpente fez até agora parece levar para um futuro em que o Cascão vai se tornar o cavalo da decadência, a Magali o da fome e o Cebola da morte. Mesmo que no atual momento tenham outras pessoas que sejam esses cavalos, eles podem ser simples hospedeiros temporários. E os que estão realmente destinados a se tornar eles de verdade sejam a turma da Mônica. E se a gente assumir que isso é verdade, a serpente estaria tentando fazer o mesmo com a Mônica. E como a própria morte já disse, o fim dos tempos não vai chegar até que os 4 cavalos tenham aparecido. Então pode ser que, na verdade, o fim dos tempos só chegue quando a turma toda se curvar. E a Mônica acabe justamente não se curvando por conta dessa força interna dela. Fala sério, seria muito legal, né? Ao meu ver, a Penha pode ter sido sim um cavalo vermelho da guerra, ou ter sido escolhida pela serpente para ser um desde pequena, e de uma forma que os pais dela soubessem de tudo. Mas eu acredito que, assim como eu disse anteriormente nesse vídeo, ela não seja o cavalo final. Eu acho que ela foi escolhida justamente porque ela contrapõe a Mônica e sabe como despertar as piores partes dela. Assim como eu acredito que o Capitão Feio tenha sido escolhido porque, eventualmente, o Cascão iria se oferecer para assumir a maldição dele. Enfim, gente, a Mônica é provavelmente a personagem com menos destaque na Super Saga e ainda assim o vídeo dela provavelmente acabou sendo maior aqui. Mas eu acho importante dizer que apesar dela ter um protagonismo exagerado na Turma da Mônica Jovem como um todo, numa história tão icônica quanto a que o Emerson escreveu, ela merece mais do que ela recebeu até agora. Não só por ser protagonista, mas porque eu realmente acredito que ele tenha grandes planos pra ela. Esse foi supostamente o último vídeo da nossa série, mas será que foi o último mesmo? Não sai ainda, tem erros de gravação. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E também confira o trabalho do Vitor, que escreveu esses roteiros de todos esses vídeos e que vai estar com os links aqui na descrição. A gente inclusive fez uma live no passado lendo um dos livros dele, então vão assistir. E eu tô dizendo isso de verdade, não só porque ele botou no roteiro, tá? Mas enfim, queria agradecer também os membros do canal a partir do nível Safira e a tia, o Bebê, Biscoito, João e Emanuel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Oi, indignados! Os habitantes do bairro do Limoeiro fugiram pro... O que eu vou falar aqui é uma teoria... Eu sou o cavalo ver... A Penha nem sabia os... Agora eu vou entrar nos elementos que o Vitor acha que reformam a teoria. Força. Relevância. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no... Se você gostou, não esquece de deixar o E queria avisar que eu não corto o cabelo não, tá? Eu só prendi ele aqui no rabinho de cavalo pra ficar curto que nem o da Mônica.